Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Porta Estreita. Eu sou Alberto Júnior e é muito bom ter você aqui conosco. Estamos iniciando mais uma semana de bênçãos, uma semana onde temos a oportunidade e o privilégio de poder estudar a palavra de Deus. E os episódios agora, eles serão lançados no pôr do sol do sábado, para você acompanhar durante toda a semana aí o estudo da lição da Escola Sabatina, ok? Peço para você compartilhar esse episódio com mais pessoas, para juntos espalharmos a palavra de Deus. E a lição da Escola Sabatina, quando nós falamos em relação ao estudo, alguns pontos é importante nós compreendermos. Como adventistas do sétimo dia, nós estudamos a Bíblia através do guia de estudos da lição da Escola Sabatina. Então, a lição da Escola Sabatina, ela é um método, uma metodologia que nós temos para poder estudar a palavra de Deus de forma temática. Então, esse trimestre, nós estamos estudando sobre o livro do Êxodo, e ao estudarmos sobre o livro do Êxodo, nós estamos vendo passo a passo, de tudo que aconteceu ali, de tudo que foi escrito na palavra de Deus. Então, a lição da Escola Sabatina, ela não é um material para estudarmos a lição. Ela, na verdade, é um estudo que nos leva ao estudo diário da palavra de Deus da Bíblia. Eu estou mencionando isso porque muitas pessoas, às vezes, acabam não entendendo, não compreendendo o que é a lição da Escola Sabatina. Alguns dizem assim, olha, eu vou estudar a lição da Escola Sabatina e eu vou estudar a Bíblia. Nós estudamos a Bíblia através do guia de estudos da lição da Escola Sabatina. Então é por isso que nós temos ali os textos, os versículos, e todas as vezes que nós estamos estudando a lição, nós abrimos a Bíblia porque o foco nosso é a Bíblia, é a palavra de Deus. A lição da Escola Sabatina é como se fosse um estudo bíblico para aqueles que já são membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia ou não. Então, nós estudamos a Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Esse é um aspecto importante porque, como já mencionei, muitas pessoas não têm uma compreensão clara a respeito do guia de estudos da lição da Escola Sabatina. E nós estamos na lição 10. Estamos chegando aí no final do trimestre, e quantas coisas importantes, quantas coisas boas nós estudamos ao longo desse trimestre. E a lição dessa semana, ela tem como título A Aliança e o Modelo. O verso central do estudo está em Êxodo capítulo 24, no versículo 3, que diz assim: Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, tudo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Como seu Deus, Criador e Redentor, o Senhor, ele desejava estar com seu povo e habitar no meio dele. Nós podemos ver aqui o amor de Deus, a atenção de Deus, em querer estar junto com o povo, em poder cuidar do povo, em poder demonstrar que ele não é um Deus ausente, mas ele é um Deus presente, um Deus que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Deus, ele nos criou para vivermos em profunda comunhão com ele. O objetivo de Deus é que nós estejamos ligados a ele. No entanto, se relacionamentos significativos com outras pessoas só se constroem com tempo e dedicação, o mesmo é verdade em nosso relacionamento vertical com Deus. Essa pode ser uma experiência edificante e de muito crescimento, mas somente se passarmos tempo com Deus é que vai fazer a diferença na nossa vida. Em termos práticos, significa estudar a Bíblia, a sua palavra, na qual Deus fala conosco, e orar quando abrimos o coração para Deus. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim: nós nos comunicamos com Deus através da oração, e Deus, ele se comunica conosco através do estudo da palavra de Deus. Então, quando você ora, você está falando com Deus. Você está abrindo o coração a Ele, você está expondo para Ele tudo o que está dentro de você. E quando você estuda a Bíblia, você estuda a palavra de Deus, você também está ouvindo a voz de Deus, ouvindo aquilo que Deus quer falar para você. E quando nós testemunhamos aos outros sobre a morte, ressurreição e a volta de Cristo, nós nos envolvemos na missão de Deus. À medida que o Senhor, ele nos abençoa
nós seremos um canal de bênçãos para os outros. O foco deve estar em Deus, não em nós mesmos. Ao nos conectarmos com Ele, Deus nos capacita a seguir seus ensinos, o que significa obedecer a sua palavra. E não é de admirar que a geração de seguidores de Cristo do tempo do fim seja descrita como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, de acordo com Apocalipse 14, verso 12. Na verdade, é simples. Nós amamos a Deus e, por causa desse amor, nós o obedecemos. A lição de domingo tem como título O Livro e o Sangue. O texto está em Êxodo capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 8, e nós temos aqui a primeira pergunta, que diz assim: quais funções a leitura da palavra de Deus e a aspersão do sangue desempenharam na confirmação da aliança entre Deus e seu povo? A resposta é que ouvir a palavra de Deus e receber o sangue da aliança são parte do relacionamento entre o Senhor e o seu povo. O Deus vivo da Bíblia é o Deus dos relacionamentos. Para nosso Senhor, o mais importante não é um objeto ou cronograma, mas a pessoa. Assim, ele dedica bastante atenção às pessoas. E o propósito principal de suas ações é construir um relacionamento pessoal com os seres humanos. Afinal, um Deus que é amor teria que ser um Deus que se importasse com relacionamentos. Pois como pode haver amor sem relacionamentos? Jesus disse: "E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim." João 12:32. Deus está interessado não apenas em nosso comportamento ético, na doutrina correta ou em um conjunto de ações adequadas, mas acima de tudo, em um relacionamento pessoal e profundo conosco. Deus, ele quer estar conosco. Ele quer se relacionar conosco. E a grande pergunta é: será que nós temos buscado a Deus? Será que temos nos relacionado com Ele? Será que temos entendido a importância do relacionamento diário com o Senhor? As duas instituições estabelecidas na criação, de acordo com Gênesis 1 e 2, tratam de relacionamento. A primeira, ela envolve o relacionamento vertical com Deus, se referindo ao sábado. E a segunda, o relacionamento horizontal entre os seres humanos, que é o casamento. A confirmação da aliança no Sinai teve o objetivo de reforçar o relacionamento especial que Deus desejava ter com seu povo. Naquela cerimônia, o povo disse 2 vezes: "Tudo o que o Senhor falou, faremos." Êxodo 24, verso 13 e verso 7. As pessoas realmente queriam fazer isso, mas não conheciam sua própria fragilidade e falta de poder. Às vezes nós estamos bem intencionados, queremos fazer a vontade de Deus, queremos obedecê-lo, mas parece que nos falta poder, parece que nos falta algo a mais. E é por isso que nós não podemos confiar naquilo que nós queremos, mas nós devemos buscar a Deus, devemos nos colocar nas mãos dele e abrir o coração para ele. Dizer: "Olha, Deus, eu tenho dificuldades, eu quero fazer o certo, quero fazer aquilo que é correto, mas não consigo fazer." É o que Paulo certamente disse quando ele menciona, né? "O que quero fazer, isso não faço, mas o que não quero, isso faço." É uma luta que nós travamos dentro de nós. O sangue da aliança foi aspergido sobre o povo, indicando que somente pelos méritos de Cristo Israel seria capaz de seguir as instruções de Deus. Então aqui está um ponto muito especial. Não é pelas nossas próprias forças, não é pela nossa, entre aspas, santidade, não é pela nossa capacidade que nós vamos conseguir fazer a vontade de Deus, mas é através dos méritos de Cristo, é através do poder de Deus. É por isso que nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus para fazer a vontade do Senhor. Nós não queremos aceitar que a nossa natureza humana seja frágil, vulnerável e completamente pecaminosa. Temos uma tendência inerente ao mal, e para sermos capazes de fazer o bem, nós precisamos receber uma ajuda de fora de nós mesmos. Essa ajuda vem somente do alto, do poder de Deus, de sua palavra e do Espírito Santo. E mesmo com tudo isso à nossa disposição, facilmente caímos. Não é verdade? Nós muitas vezes estamos ali centrados em fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto,
mas quando confiamos em nós mesmos, de forma muito fácil, nós caímos. É por isso que um relacionamento pessoal e próximo com Deus era tão essencial para o povo daquela época, no Sinai, quanto é para nós hoje. Tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Você já parou para pensar quantas vezes você disse a mesma coisa, mas depois você falhou? Qual que é a única solução? Qual que seria o caminho que nós deveríamos trilhar para obedecer à vontade do Senhor, à vontade de Deus? Nós devemos nos relacionar com Deus. Devemos buscar a Deus em todos os momentos da nossa vida. A lição de segunda-feira tem como título Vendo a Deus. E o texto está em Êxodo, capítulo 24, do verso 9 ao versículo 18. E a segunda pergunta é a seguinte: que experiência extraordinária foi vivida pelos líderes de Israel? A resposta para essa pergunta é que Moisés e os líderes de Israel, eles viram a Deus e participaram de uma refeição com ele. Após o firme restabelecimento da aliança com Deus, Moisés subiu novamente o Sinai. No início da subida, Moisés não estava sozinho. Ele teve a excelente companhia de 73 líderes israelitas. Para os líderes, aquela foi a experiência suprema. Eles viram Deus, o que nós chamamos de teofania, e 2 vezes o texto destaca essa realidade surpreendente. Foi também um momento para que os líderes, comendo juntos, eles selassem a aliança com Deus. Foi um banquete, e o Senhor foi o anfitrião. Os líderes foram muito honrados por Deus. No Oriente Médio, nos tempos bíblicos, e até certo ponto hoje, fazer uma refeição juntos era uma experiência muito importante, de grande honra e privilégio. Era um momento de oferecer perdão e formar vínculos de amizade. Significava que as pessoas estavam disponíveis para as outras e permaneceriam juntas em tempos de crise e dificuldades. Ao comer juntos, elas prometiam umas às outras, mesmo sem palavras, que se algo acontecesse a uma parte, a outra tinha o dever de vir e ajudar. Ser convidado para uma refeição era um tratamento especial que não era estendido a todos. Ao mesmo tempo, recusar um convite era um dos piores tipos de insultos. Esse fato nos ajuda a entender as histórias do Novo Testamento em que Jesus foi duramente criticado por comer com pecadores. E quando os crentes celebram a ceia do Senhor, eles também estabelecem esse vínculo próximo com outros crentes que são pecadores como eles. Durante essa refeição, celebramos o perdão e a salvação que temos em Jesus. Infelizmente, alguns daqueles que subiram com Moisés, mais tarde caíram em pecado e perderam a vida. Embora tivessem vivido uma experiência tão profunda com Deus, não foram transformados ou convertidos por ela. Essa é a lição poderosa de que ter a verdade e privilégios sagrados não significa que estamos automaticamente convertidos. Depois de terem vivenciado tudo isso, aqueles homens deveriam ser os últimos a cometer o que tragicamente fariam mais tarde. Reflita sobre os privilégios dos filhos de Arão. Que advertência isso nos traz, como adventistas, sobre os privilégios da luz que recebemos e sobre a nossa responsabilidade. Chegamos então na lição de terça-feira, que tem como título Poder para Obedecer. E aqui então nós temos o texto de Ezequiel, capítulo 36, do versículo 26 ao versículo 28. E a terceira pergunta é a seguinte: como a obediência acontece em nossa vida? A resposta é que a obediência só é possível quando Deus nos dá um novo coração e nos capacita a fazer a sua vontade. Em 3 ocasiões, os israelitas declararam fervorosamente que obedeceriam a Deus. Êxodo capítulo 19, verso 8, capítulo 24, verso 3 e o verso 7. A obediência, ela é importante, mesmo que a Bíblia ensine que nós, seres humanos, somos frágeis, deteriorados e pecadores. Essa triste verdade foi revelada não apenas na história do antigo Israel, mas pela história de todo o seu povo. Como então podemos seguir a Deus fielmente? Essa é a pergunta que nós podemos fazer a nós mesmos.
A boa notícia é que o que Deus ordena, Ele nos capacita a fazer. E aqui está um aspecto importante, porque essa ajuda, ela não está dentro de nós, mas ela vem de fora, permitindo-nos fazer o que Deus requer. É obra de Deus na nossa vida. No cerne de seu resumo teológico, Ezequiel ele deixa essa verdade bastante clara. Somente Deus pode realizar um transplante de coração, e Ele o faz removendo o nosso coração de pedra e substituindo-o por um coração sensível de carne. Ezequiel 36, verso 26 e 27. Josué lembrou ao seu público: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Josué 24, 19. Podemos decidir seguir a Deus. Esse é nosso papel. Temos que fazer a escolha de nos render a Ele, momento a momento, dia a dia. Nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus, reforçar a nossa decisão, reforçar a nossa escolha e ter um compromisso diário com Deus. Às vezes, muitas pessoas se distanciam do Senhor, se distanciam dos caminhos de Deus, porque elas não estão ali se colocando nas mãos de Deus. E quando você não se coloca nas mãos de Deus, você acaba sendo uma presa fácil para o inimigo. Então, se colocar nas mãos de Deus, depender dele, escolher viver para ele todos os dias, é fundamental para todo cristão. E isso porque nós não temos o poder de colocar em prática, nem mesmo nossa escolha consciente de servi-lo. Mas quando nós entregamos a nossa fraqueza a Deus, ele nos tornará fortes. Paulo disse em 2 Coríntios 12, 10, quando sou fraco, então é que sou forte. Quando nós lemos Ezequiel capítulo 36, o verso 24 a 30, nós podemos observar que todas as vezes em que ocorre a palavra eu, Deus traz de volta, purifica, tira, dá, põe e faz com que você possa observar fielmente sua lei. O que ele está fazendo? Você fará. Ele se identifica com você, e se você se conectar intimamente a ele, as ações dele serão suas ações. A união entre Deus e você será dinâmica, poderosa e vibrante. Novamente, a ênfase do texto está na ação de Deus. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Ezequiel 36, verso 27. Deus, ele ordena que as pessoas obedeçam e lhes dá poder para fazer isso. Deus não apenas pede para você obedecê-lo, mas ele está disposto a te dar poder para que você o obedeça, faça a vontade dele. Ou seja, o que Deus requer do povo, ele o ajuda a fazer. A obediência é dom de Deus, não apenas nossa realização, assim como a salvação também é um dom divino. Se recebemos o poder de obedecer, por que nós achamos tão fácil cair em pecado? Você já parou para pensar nisso? Então a lição de hoje, que fica para nós, é que o poder ele vem de Deus. Em nós mesmos nós não vamos ter poder. Se nós queremos obedecer a Deus, nós precisamos ir até o Senhor, porque o Senhor vai nos dar poder para ser fortes, para obedecê-lo, para viver de acordo com a vontade de Deus. É uma luta que nós temos que travar todos os dias. É uma escolha que nós temos que fazer, de buscar a Deus, de se comprometer com o Senhor, de depender dele em todos os momentos. Estudar a Bíblia não é uma opção para aqueles que querem ter um relacionamento com Deus e obedecer a Deus. É algo necessário, é algo vital. Orar não é para você orar quando está com vontade, não é para você orar quando você se sente bem, mas você deve orar em todos os momentos, porque quanto mais nós estudamos a Bíblia, quanto mais nós oramos, mais próximos de Deus nós ficamos, mais poder nós adquirimos. Quanto mais de Deus nós temos, mais de Deus nós iremos mostrar, nós iremos viver na nossa vida. Chegamos então na lição de quarta-feira. Quarta-feira tem como título No Meio de Seu Povo. Deus ele ensinava por vários meios, e um deles era o santuário. As cerimônias apontavam para Jesus e ilustravam o plano da salvação que seria executado por Jesus séculos depois. E agora nós temos a quarta pergunta, que está em Êxodo capítulo 25, versículo 1 a 9. Quais importantes verdades
práticas e teológicas, elas são encontradas em Êxodo 25, do verso 1 a 9. A resposta é por meio do santuário. Deus estaria pessoalmente presente com seu povo, o que é o grande objetivo de sua aliança. Embora Deus estivesse conduzindo os israelitas e já estivesse perto deles, ele instruiu Moisés a construir um santuário. Ele queria mostrar de modo visível e concreto que estava com eles. Apesar dos seus muitos erros, ele não os havia abandonado. Assim, quando foram aceitos pelo Senhor novamente, eles receberam a ordem divina e começou a construção do santuário. A Bíblia diz que Deus não habita em templos e edifícios feitos por mãos humanas. Ele é maior que um mais alto céu, e até mesmo o céu não pode contê-lo. Paulo disse em Atenas: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Atos 17, 24. Além disso, o rei Salomão declarou: mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. 1 Reis 8, 27. O santuário deveria ser o lugar no qual Deus manifestaria sua presença ao povo. Os israelitas deveriam trazer uma oferta voluntária para a construção do santuário. Eles deveriam levar dádivas valiosas, incluindo ouro, prata, bronze, madeira de acácia, vários tipos de tecidos finos, azeite de oliva e especiarias. Em Êxodo capítulo 25, verso 10 a capítulo 27, verso 21, encontramos inúmeros detalhes sobre o tabernáculo e suas cerimônias. Deus apresentou a Moisés um projeto contendo instruções específicas sobre como construir e mobiliar o tabernáculo, incluindo a Arca da Aliança, a mesa dos pães da proposição, o candelabro, os altares, os véus, as cores e as medidas. Moisés teve que construir o tabernáculo de acordo com o modelo que Deus lhe mostrou, refletindo o santuário celestial. O santuário terrestre, ele teve uma função essencial até a morte de Jesus e seu ministério no santuário celestial, o que tornou o santuário terrestre desnecessário e sem validade. Uma verdade revelada quando o véu do templo rasgou na morte de Cristo Jesus. A lição de quinta-feira tem como título Cheios do Espírito de Deus. O Senhor instruiu Moisés sobre cada detalhe na preparação para as cerimônias do tabernáculo. Os sacerdotes deveriam usar vestes apropriadas, mas o sumo sacerdote usava uma estola especial que continha os nomes dos filhos de Israel. Ele também usava um peitoral, que continha o Urim e o Tumim, e deveria estar em seu coração. Todos os sacerdotes deveriam ser consagrados. Outros itens a serem cuidadosamente preparados eram o altar de incenso, a bacia, o óleo de unção e o incenso. A quinta pergunta do estudo desta semana tem como base Êxodo capítulo 31, e a pergunta é a seguinte: que assistência especial foi dada por Deus para que todos os detalhes do tabernáculo fossem preparados e construídos de forma bela e adequada? A resposta é que o Senhor chamou as pessoas que fariam esse trabalho e as encheu de seu espírito. Pela primeira vez nas Escrituras, nós lemos que Deus encheria alguém com seu espírito. O que isso significa? Bezalel foi capacitado para realizar uma obra artística no tabernáculo. Ele foi enchido, ou seja, ele foi capacitado com novas habilidades, entendimento e conhecimento sobre o trabalho necessário. Além disso, Deus deu a Aholiabe e muitos outros artesãos o mesmo espírito para auxiliar nessa tarefa. No meio de toda essa criatividade, o sábado é apresentado como sinal de que Deus santifica os fiéis. Isso significa que a observância do quarto mandamento está associada à santificação. Deus disse: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel 20, 12. O sábado é um lembrete de que o Senhor não é apenas nosso Criador, Redentor e Deus, mas também é santo.
Ele transforma as pessoas por sua presença. Por meio de seu Espírito e de sua palavra, crescemos para refletir um caráter de amor, bondade, altruísmo e perdão. A maior dádiva que Deus deu a Moisés foi o Decálogo. Ele próprio escreveu e deu as 2 tábuas de pedra com os 10 preceitos. Êxodo 31, 18. E Deuteronômio capítulo 9, do verso 9 a 11. Essas tábuas deveriam ser colocadas no lugar santíssimo, dentro da Arca da Aliança, que estava sob o propiciatório. Êxodo 25, verso 21. A palavra propiciatório traduz um termo hebraico que significa literalmente lugar de expiação, porque o propiciatório estava acima da lei de Deus. Isso nos traz esperança? Nós chegamos então na lição de sexta-feira e temos aqui o estudo adicional. O tabernáculo, ele era um lugar especial em que a expiação era realizada pelos pecados confessados do povo. Era ali que o plano da salvação era revelado, de maneira razoavelmente detalhada, aos israelitas no deserto. Ele ensinava as verdades da justificação, da santificação e do juízo. Cada sacrifício ilustrava a morte de Jesus, o perdão dos pecados e a eliminação futura dos pecados. E junto com os sacrifícios estava a lei de Deus, que é o padrão da justiça. A citação do estudo de hoje está no livro Patriarcas e Profetas, na página 295, que diz assim: a lei de Deus que estava dentro da arca era a grande regra de justiça e juízo. Essa lei condenava o transgressor à morte, mas por cima da lei estava o propiciatório, sobre o qual se revelava a presença de Deus, e do qual, em virtude da obra expiatória, se concedia o perdão ao pecador arrependido. Assim, na obra de Cristo, pela nossa redenção, simbolizada pelo ritual do santuário, encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Então, olha que interessante. Esse ponto aqui é um ponto que muitas pessoas têm dúvidas. Quando elas dizem assim, mas as tábuas dos 10 mandamentos estavam dentro ali da arca e por cima estava o propiciatório. Então, o propiciatório é mais importante do que os 10 mandamentos. Veja, o propiciatório, ele representava ali a presença de Deus. Então, alguns acabam menosprezando a lei de Deus, dizendo o seguinte, Deus estava sobre a lei. Então, o que é que nós precisamos entender? Veja bem, a lei, ela condenava o transgressor à morte. A finalidade da lei é mostrar realmente quem somos, é mostrar qual é a nossa real condição. Mas por cima da lei estava o quê? O propiciatório, sobre o qual se revelava a presença de Deus, e do qual, em virtude da obra expiatória, se concedia o quê? O perdão ao pecador arrependido. A lei, ela mostra quem somos e o que precisamos. Então, acima da lei estava o quê? O propiciatório, onde a presença de Deus era revelada. Então, o que isso nos ensina? Que a lei foi abolida, que a lei não é importante? Não, de maneira nenhuma. Isso nos mostra que o papel da lei é mostrar quem somos e do que precisamos. Nós precisamos de Cristo, nós precisamos de Deus, nós precisamos de Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Chegamos então ao final de mais um episódio do Porta Estreita. Fica aqui o meu desafio para você estudar a lição essa semana, abrir a sua Bíblia, ler os textos, se alimentar de Deus, se alimentar da palavra de Deus. Como que isso faz a diferença na nossa vida, não é mesmo? E nós vamos neste momento orar a Deus, colocando a nossa vida nas mãos do Senhor. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque temos o privilégio, a oportunidade de poder estudar a Tua Palavra. E durante essa semana estaremos estudando um tema tão especial, um tema tão importante, onde nós percebemos o Teu amor, o Teu cuidado com o povo de Israel e conosco também, Senhor. Sabemos que o Senhor é um Deus que quer ter um relacionamento conosco. Ajuda-nos a Te buscar todos os dias, ajuda-nos a depender do Senhor, pois nós entregamos a nossa vida ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Na próxima semana estaremos aqui mais uma vez estudando a Palavra de Deus, conhecendo cada vez mais a respeito do livro de Êxodo. E eu peço para você compartilhar o link desse episódio com mais pessoas, para juntos o Evangelho, a Palavra de Deus, alcançar mais e mais pessoas para a honra e glória do nosso Deus.
Que Deus abençoe você, um forte abraço e até semana que vem.